Se você trabalha na área de tecnologia, provavelmente você já se deparou em alguma empresa com um setor que conseguia ter acesso aos recursos e arquivos de outro setor. Por exemplo, o setor de TI conseguia acessar os arquivos do financeiro. Isso é um erro muito grave e hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar para você um sistema que pode solucionar esse problema. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e antes de falarmos sobre o IAM, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Então vamos lá. O IAM ele também pode ser conhecido como IDM e ele basicamente é um sistema de gerenciamento de identidade e acesso, ou também no inglês, que é onde a gente costuma mais verificar esse tipo de nome, né? Por isso IAM é o Identify and Access Management, ou gerenciamento de acesso de identidade, de acesso e identidade, né? E o IAM ele não funciona sozinho, assim como também a gente já explicou sobre o DLP, e ele funciona em diversos serviços em nuvem. Ele já vem pré-estabelecido como padrão, por exemplo, no serviço da Amazon, no AWS, e no serviço da Google Cloud, também como no serviço da Microsoft Azure. E basicamente, o IAM ele tem como objetivo fazer as configurações e as verificações de quem está acessando aquela pasta ou quem está acessando aquele recurso do sistema. Então ele é uma estrutura de políticas e tecnologias para garantir que as pessoas apropriadas dentro de uma empresa tenham acesso adequado aos recursos e às tecnologias adequadas aos seus respectivos postos, aos seus respectivos conhecimentos, né? E os sistemas IAM, eles se enquadram num guarda-chuva bem abrangente da parte de segurança da informação, tecnologia e gerenciamento de dados, onde a gente tem diversos outros tipos de sistema. Então o IAM ele é um dos sistemas responsáveis por esse tipo de segurança, já que sozinho ele não funciona tão bem quanto em conjunto com outros tipos de sistema, já que é possível burlar esse IAM, a gente já vai entender como. Basicamente, o IAM ele aborda a necessidade de garantir um acesso adequado aos recursos em um ambiente tecnológico para pessoas e sistemas. E o IAM ele tem algumas funções, como por exemplo a função de identificação, gerenciamento, criação e exclusão de identidades, sem levar em conta o acesso aos direitos, ou seja, ele cria identidades tecnológicas para cada pessoa. Então o Márcio ele vai ter uma identidade tecnológica Márcio que vai ter os seus recursos liberados conforme a necessidade. Ele também tem a função de acesso do usuário, porque ele precisa de um login, tá? Para você ter um IAM, você tem que ter um login de sistema. Então o Márcio ele vai ter que logar, por exemplo, num banco ou num software, ou por exemplo no AD, né, no Active Directory da empresa dele. Ele vai ter que fazer o login para liberar os acessos dele. O IAM ele também tem a função de serviço, que é um sistema que fornece um serviço personalizado, baseado em funções online, sob demanda, multimídia e baseado na presença do usuário e dos seus dispositivos. Então, se o Márcio tiver, por exemplo, um computador e um celular, ele também tem que logar no celular, no AD da empresa, por exemplo, para ter liberação dos seus recursos. E ele também tem a federação de identidade, é um sistema que depende da identidade da pessoa para autenticar os usuários, então ele precisa ali fazer toda essa parte de gestão do login. E o IAM ele possui algumas hierarquias dentro dele. A gente tem, por exemplo, o usuário comum que tem acesso à sua identidade e a sua identidade tem acesso às suas atribuições, né? Então basicamente o Márcio loga no seu usuário Márcio com a sua senha e aí ele tem acesso a todas as suas atribuições. Essas atribuições variam, depende de empresa para empresa. Tem empresa que tem atribuição apenas de compartilhamento de arquivos, como por exemplo a equipe do financeiro não pode visualizar os arquivos do comercial e a equipe do comercial não pode visualizar as planilhas e os documentos do financeiro.
Porém, isso também pode ser dividido em questões de sistema. Se é apenas a equipe comercial que trabalha com CRM da empresa, com o sistema CRM, somente a equipe comercial vai ter acesso ao CRM e a equipe do financeiro não precisa. Agora, se a equipe do financeiro trabalha com o ERP da empresa, com o sistema ERP, somente a equipe do financeiro vai ter acesso ao ERP. Assim também como os sistemas de tecnologia, como os sistemas de defesa e os sistemas de infraestrutura, que só devem ser acessados pela equipe de tecnologia da empresa. Então ele será limitado e bloqueado aos outros cargos, às outras áreas de atuação. E esse acesso por usuário, ele pode, é claro, ter as configurações de hierarquia também dentro da empresa, como, por exemplo, você ter um gestor dentro de cada área, um gestor do comercial, um gestor do financeiro e um gestor da área tecnológica, que vai conseguir acompanhar toda essa verificação, todo esse acesso dos seus usuários, dos usuários daquele setor, para tentar identificar algum tipo de erro, como, por exemplo, um funcionário do comercial, por algum motivo, conseguir acesso a uma planilha financeira. Então, o gestor da área ele terá esse acesso para fazer novos bloqueios ou solicitações de bloqueio para quem é o responsável pelo IAM. O IAM ele tem algumas capacidades dentro desse sistema e são algumas diretrizes dele mesmo, como por exemplo a autenticação, que é basicamente fazer a autenticação de um usuário de uma forma segura, e quando a gente fala de autenticação a gente tem que entender o conceito de confidencialidade dessa autenticação, porque a senha desse usuário ela é somente dele e o administrador do IAM ou o gestor do setor ele não pode ter em nenhum momento acesso à senha daquele usuário porque é dele. Contudo, eles têm que possuir a gerência dessa senha. Caso o usuário seja despedido, ele pode ir lá e deletar esse usuário. Ou, por exemplo, redefinir a senha desse usuário. Que seja colocar uma senha padrão, para que no primeiro acesso do usuário ele digite a senha que ele quer, ou fazer uma senha totalmente aleatória e o usuário acessa e ele é obrigado a trocar essa senha no primeiro acesso dele. Então a parte de autenticação também vem com a confidencialidade dessa senha. Também como a parte de autorização, que vem logo depois da autenticação, que é quando você autentica no sistema e o sistema te informa tudo o que você está autorizado a acessar. E o que você não tem autorização de acesso, você simplesmente não visualiza, não acessa, não tem o caminho para esse acesso. Também as funções, né? Que é a capacidade de função, que é uma função de um grupo operacional. Ou seja, você pode configurar uma área de trabalho dentro de um AD para a equipe comercial de uma forma e para a equipe financeira de outra forma totalmente diferente. E assim também disponibilizar funções novas, como por exemplo a função de calendário para a equipe comercial, que não precisa ter para a equipe financeira, ou uma função de compartilhamento de área de trabalho para a equipe de tecnologia da informação dentro da empresa, por exemplo. E aí a gente também tem as delegações, que é permitir que os administradores ou supervisores realizem modificações no sistema sem um administrador global, para que você não mantenha o poder na mão de uma única pessoa. Porque vamos supor que o IAM ele só tem um cara que manja dentro da empresa do IAM, só ele faz as configurações do IAM e acaba que ele se demite, ou que ele fica doente, ou que ele venha a falecer. Quem vai manter o IAM funcional? Então, essa parte de delegação é justamente o que eu disse anteriormente, de ter um chefe de setor. Ter um chefe do comercial, um chefe da área técnica, um chefe da área financeira, que também sabem mexer no IAM. Tá? E aí eles vão conseguir fazer com que o seu setor funcione de forma independente. E é claro, a parte do intercâmbio, né? de todo o tráfego de informações, né? A troca dessas informações, quando você loga, o que acontece, onde essas informações estão armazenadas, elas estão armazenadas de uma forma criptografada ou não, elas estão armazenadas de uma forma segura ou não. Então toda a parte de tráfego de informações desse IAM, ele tem que ser um tráfego seguro. E aí a gente pode entrar no gancho do último vídeo que a gente fez sobre esse tipo de assunto, que é o do DLP. Um DLP com o IAM, eles fazem uma junção legal, porque o IAM ele vai ser responsável pelo gerenciamento das identidades e dos acessos, e o DLP pelos dados trafegados dentro desse IAM e fora dele também, para fazer a proteção de dados sigilosos, por exemplo.
E é claro que o IAM ele tem que ser muito bem preservado na parte de privacidade, como a gente já falou. Contudo, existem ataques específicos que você consegue fazer a quebra de um IAM, que é basicamente o roubo de identidade. Você simplesmente ir lá e roubar a identidade de algum usuário dentro desse IAM para que você tenha acesso a ele. Então, se você é do setor comercial e quer ter acesso à planilha do financeiro, você deve simplesmente roubar o usuário do financeiro e fazer esse acesso da mesma forma, sem mesmo que ele perceba. É claro que daí você precisa ter toda uma gestão de segurança dentro da sua empresa para que isso não ocorra. Contudo, o roubo de identidade é o ataque mais fácil e é um dos ataques mais comuns na parte de IAM, principalmente quando a gente fala, por exemplo, do Active Directory, que não é bem um IAM mesmo, mas ele funciona também como um complemento disso. E basicamente esse tipo de ataque ele pode ser feito de diversas formas. Uma delas é o brute force, outra dela é a engenharia social, outra dela é um keylogger, pode ser também a pessoa que anota a senha no post-it, daí você simplesmente viu o post-it, colocou a senha, conseguiu acesso ao IAM daquela pessoa, ao sistema daquela pessoa e tudo mais. Então, basicamente é isso. Esse é o IAM. Ele é um sistema que é bastante utilizado principalmente em grandes corporações. E aí a gente tem outros conceitos, como por exemplo uma virtualização de máquina, que é aquele sistema onde você tem uma carcaça na ponta do cliente e o cliente digita o usuário e a senha e ele pega esse sistema operacional virtualizado no servidor principal e a carcaça simplesmente exibe aquele sistema, mas está rodando tudo no servidor. Acontece bastante, inclusive, em instituições de ensino aqui no Brasil. Mas o IAM ele possui ali o foco principal de fazer a gestão do acesso e a gestão das identidades, ok? Então, basicamente é isso. Esse é o IAM. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos e, é claro, deixar o seu comentário. Aqui embaixo na descrição temos cursos de segurança da informação e hacking que vão te ensinar a ingressar nesse mundo da segurança, a esse mundo do hacking, com diversos conteúdos que vão da parte de redes básica até a parte de hacking em si, ok? Então é isso, muito obrigado e até mais.